Olá, estamos ao vivo, começando nossa live de quinta, a live de quinta que é uma live de primeira. A gente vai falar hoje sobre obediência. Vamos aguardar alguns minutinhos, a gente já vai começar. Hoje é a segunda live sobre esse tema, tá? Segunda live sobre obediência, porque esse tema, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Esse tema tem uma luz aqui brilhando em cima. Esse tema é bem rico, né? Muita coisa para falar. E era a live mais esperada, né? Todo mundo me pediu uma live sobre obediência, sobre disciplina e obediência. E eu até demorei um pouco para abordar esse tema, porque eu quis fazer bem estruturado, né? Bem bacana para vocês. Preparar um material legal e por isso demorou um pouco. Mas saiu a live de obediência. Já fiz a primeira, então você que perdeu a primeira, tá aí salvo nos vídeos do IGTV, tá? Só você clicar aqui no meu nomezinho, vai lá no meu Instagram, entendeu? Abre lá a página e aí vai ter lá os meus últimos posts, vai descendo assim o feed. Você vai ver lá um videozinho. Ou então você já vai, se você souber fazer isso, vai direto lá nos vídeos do IGTV. Vai ser o último vídeo, tá bom? Que foi sobre obediência que eu falei na semana passada, tá? E hoje a gente continua esse tema de obediência, tá bom? A gente já vai começar a falar, vou pedir pra você clicar aqui, ó, no aviãozinho, essa setinha assim, ó, é um aviãozinho. Clica nele, aí vai aparecer as pessoas que te seguem, as pessoas que você segue. Vai clicando e convida para vir assistir aqui a live. Convida para a gente começar, tá bom? Convida todo mundo, não escolhe não. Convida todo mundo, eu também vou convidar aqui para vir para live. Toda quinta-feira, às 17h15, nossa live. Convida uma mamãe aí que precisa ouvir. Oi, Tati, mãe das princesas lindas, das tatinhas. Pastora Luana. Oi, Ruth Santos, tudo bem? A Glau. Oi, Glau. Boa tarde, gente. Vamos convidando todo mundo aí. Enquanto vocês convidam, semana passada eu falei sobre obediência também por aqui, né? A Tati assistiu o vídeo, não consegui assistir ao vivo, né? Mas assistiu lá depois no IGTV. E na semana passada, na primeira live sobre obediência, eu falei, né, que é uma live muito importante que você assista. Você que está chegando agora, é a primeira que você vai assistir, mas assiste lá depois a primeira, porque é continuação. Hoje vai ser continuação. Tá? Isso, Glau, você manda mesmo para todo mundo aí. Você também tá fazendo as lives, né? Eu vi lá que você tá fazendo. Então, você assiste a primeira, tá bom? Terminando essa, já emenda, já vai lá, já assiste a primeira, porque essa daqui hoje vai ser continuação. É importante que você assista a primeira. Porque na primeira live sobre obediência eu falei os 4 pilares da disciplina. Quais são os 4 pilares da disciplina? Primeiro, comunicação. Então eu ensinei nessa primeira live como se comunicar com a criança, como que você pede para que ela obedeça, como que você ensina, como que você comunica, né? Muito importante, a comunicação é a base da obediência. Uma comunicação bem feita é mais do que meio caminho andado para que a criança obedeça, né? A maneira como você fala, a maneira como você se comunica com ela vai determinar se ela vai obedecer ou não. Segundo pilar, né, das 4 pilares da obediência que eu falei lá na primeira live, as suas expectativas, né? Você regular as suas expectativas, porque às vezes a gente espera da criança e do adolescente coisas que eles não podem nos dar, né? A gente espera deles alguns comportamentos que não fazem o menor sentido, né? Então, quando a gente sabe o que esperar da nossa criança, o que esperar do nosso adolescente,
a gente entende melhor o comportamento dele e a gente não se frustra, entendeu? Então você vai se frustrar se você esperar do teu filho algo que ele não pode te dar, algo que ele ainda não tem condição de te dar. O terceiro pilar da obediência é consequência, né? As nossas atitudes precisam ter uma consequência. Então, quando eu faço algo que não foi bacana, algo que não foi legal, quando eu faço algo que feriu o outro, que machucou algum princípio, que feriu algum princípio, precisa ter uma consequência. E o quarto pilar, da disciplina são as emoções. Não dá pra gente esperar que uma criança seja obediente se as emoções dela estão abaladas. E os pais, a mesma coisa, né? A gente entristecido, a gente nervoso, a gente com qualquer situação emocional, nós não vamos conseguir nos comunicar bem com a nossa criança, a gente vai ter problema. Então, os 4 pilares da disciplina: comunicação, ajustar as suas expectativas, consequências e emoção, as tuas emoções saudáveis e da criança também. Então, são esses os 4 pilares da disciplina, ok? Tá lá no primeiro vídeo da série sobre obediência. Então, assista o primeiro vídeo, ok? Hoje eu quero dar continuidade sobre esse assunto, falando com vocês algumas coisas sobre obediência, sobre disciplina. Boa tarde, gente, quem tá chegando agora, boa tarde. Ó, vai apertando aí o aviãozinho, vai convidando o povo para vir pra live, vai apertando aí o coraçãozinho aí embaixo, pra gente poder chamar as pessoas. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero começar com vocês, é o seguinte, a live hoje vão ser 3 perguntas, certo? Quero te fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, é um problema? A primeira pergunta é essa. Então vamos lá. A gente está falando sobre disciplina e obediência. E aí eu quero começar te falando o seguinte. O que realmente é um problema? Ó, é um trava-línguas. Vou te ensinar um trava-línguas. Problema só é um problema quando ele é um problema. Se ele não é um problema, ele não é um problema. Fala isso comigo. Trava-línguas, ó, para você treinar aí, consciência fonológica. Problema só é um problema quando ele é um problema. Se ele não é um problema, ele não é um problema. O que isso tem a ver com disciplina e obediência? Às vezes a gente tem mania de problematizar comportamentos que são normais de criança. E pior do que problematizar às vezes a gente até inventa doença, né? A gente até inventa uma patologia. Então a criança é hiperativa, essa criança é não sei o que, essa criança é TDAH. E a gente começa a achar muitos problemas aonde na verdade não tem. A gente começa a achar problema em comportamento normal de criança, sabe? Então, o que realmente te incomoda no comportamento do teu filho? Hoje a live são 3 perguntas, tá? Primeira, é um problema realmente que você tem dentro de casa? Realmente a tua criança está te dando um problema? Ou ela está tendo um comportamento normal de criança? Ou ainda, não é nem questão de ser um comportamento normal de criança, mas é um comportamento boa tarde, Tassi. Uma reação da personalidade dela. Porque tem uma parte da nossa personalidade que já nasce com a gente, que é o temperamento, né? Uma boa parte da nossa personalidade se forma ao longo da nossa vida, mas uma parte já nasce, tá? Então, assim, a criança, o que ela está manifestando é realmente desobediência, ou o que ela está manifestando é a personalidade dela. Ela tem uma personalidade mais impulsiva, ela tem uma personalidade mais comunicativa, ela tem uma personalidade mais agitada, né? Então, assim, a gente precisa primeiro resolver isso dentro da gente, sabe? Às vezes a gente tem dentro da gente coisas mal resolvidas de quando a gente era criança. Então, por exemplo, você se lembra que um dia você riscou a parede do seu quarto e você apanhou e
é algo que ficou gravado na tua memória. O dia que você entrar no quarto da tua filha e ela estiver riscando a parede, por mais que você diga que nem se lembrou, mas está lá interiorizado em você aquela criança que foi ferida. E muitas vezes, como que a gente reage? A gente reage ferindo. Isso é instinto do ser humano. Aquilo que nos feriu, a gente acaba se tornando aquilo que nos feriu. Por que a gente vê tanta criança, tanto adulto que molesta crianças, adultos pedófilos, adultos que praticam abuso sexual contra crianças que foram abusados na infância? Muitos, a grande maioria deles foi abusada na infância e se torna um adulto abusador. E não só sexualmente falando. Não é só sexualmente falando. A criança que foi abusada no grito, a criança que foi abusada na palmada, na chinelada, muitas vezes se torna um adulto abusador. E isso não é só assim nessa esfera grande, sabe? De situações muito traumáticas, muito grandiosas, mas nas esferas menores também. Às vezes aquilo que te machucou, aquilo que te faltou quando você era criança, um beijo de boa noite antes de dormir, uma historinha antes de dormir, eu queria de madrugada ir para casa da minha mãe e nunca deixaram. Situações às vezes que você fala assim, não, mas isso não me traumatizou não, tô de boa, eu lembro disso, até dou risada, não sei o quê. Mas naquela época, a criança que você foi ficou ferida. E o ser humano tem esse instinto, tem essa facilidade de acabar se tornando aquilo que o feriu. Então toma muito cuidado com isso, sabe? Quando teu filho faz alguma coisa, é por isso que eu sempre falo, gente, você tem que decidir a mãe que você quer ser. Você não pode ser a mãe no estilo deixa a vida me levar. E vai fazendo as coisas conforme for acontecendo. Conforme a criança fala, eu respondo. Conforme a criança faz, eu decido na hora como que eu vou reagir àquilo que ela fez. E não pode ser assim. Você tem que decidir que tipo de mãe você quer ser. Por isso que aqui, no meu Instagram, no meu canal, eu não falo pra você, você tem que ser esse tipo de mãe. Eu te mostro possibilidades, eu te mostro caminhos. O que tem isso aqui de pró, o que tem isso aqui de contra. E você precisa decidir como você vai agir com a tua criança. Mas decida algo. Não vá agindo de qualquer forma, sabe? Não decida na hora. Então, quando a gente decide que vai se comportar de determinada maneira, vou te dar um exemplo. No teu casamento, você vai se casar e você fala assim, eu quero ser esse tipo de esposa. Então, eu vou ser esse tipo de esposa. E aí, conforme as coisas forem acontecendo, você vai se lembrar que você tinha feito uma escolha, que você queria ser desta forma, que você queria agir desta forma, que as suas decisões iam ser dessa, que a tua base, a tua referência, quem é a tua base, quem é a tua referência. Então, você precisa pensar muito bem nisso, porque aí quando a tua criança fizer as coisas, você já tem ali programado. Não está programado na tua cabeça os teus traumas de infância, não está programado na tua cabeça uma maneira mais rápida de resolver, mais fácil. Não, mas vai estar programado na tua cabeça. Qual é o estilo educacional que você quer seguir? Né? Como que você quer? Educação é ciência. Aprendizagem é ciência. Aprendizagem é neurológico. Então você precisa estudar e decidir, né? Pensar, refletir sobre isso e tomar uma decisão. Então eu decido ser dessa forma. Vai ter escapadelas? Lógico que vai ter, né? Se você decidir agir de determinada forma e de repente você vai pensar, ai meu Deus, mas como que age? Por exemplo, eu quero uma educação positiva e aí teu filho faz alguma coisa e você vai se pegar se perguntando, né? Ai, como que a educação positiva faz aqui com isso, né? Eu não sei. Vai acontecer, lógico, né? Nós somos humanos. Mas isso já te dá uma segurança, um equilíbrio, uma base. E a grande maioria dos pais não faz isso. Né? Conforme a criança vai tendo atitudes, ele vai decidindo o que ele faz. E ele não tem uma base já pronta, estruturada, pensada, escolhida, refletida sobre como ele quer ser, né? Que tipo de pai ele vai ser. Então, toma cuidado com isso. Então, se você tem uma criança aí que você tá achando ela desobediente, eu vou assistir esse vídeo porque eu quero saber como é que eu faço pro meu filho me obedecer, porque eu tô com problema de obediência. Primeira coisa que você precisa se perguntar, se responder, mais do que se perguntar, se responda isso. Seu filho realmente é desobediente?
O que realmente é um problema no comportamento do teu filho? Você precisa se responder isso. Antes de você querer usar ferramentas para disciplinar o teu filho, antes de você querer decidir, antes de você querer educá-lo, discipliná-lo, torná-lo mais obediente, primeira coisa que você precisa se perguntar, ele é realmente desobediente? O que é desobediência para você? O que é obediência para você? Né? O que é disciplina para você? Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar é isso, né? O que realmente está te incomodando? Será que o que está te incomodando é porque teu filho é muito parecido com você, né? Ou porque ele tem uma personalidade muito forte? Isso é realmente um problema? Ele é muito persistente? Isso é realmente um problema? Né? Então, você primeiro precisa decidir isso, né? O que realmente é um problema no comportamento do seu filho? O que você realmente espera dele? Ah, esse comportamento do meu filho não é legal, não é bacana. E o que você espera? Você quer que ele se comporte como? Ah, eu quero que ele se comporte assim, assim, assim. Ele tem condições de se comportar dessa forma? A idade dele é adequada para isso que você está esperando dele? A idade dele consegue fazer isso? Segundo, a personalidade dele. Como que é, né? Para ele, isso que você está querendo que ele faça. Vou te dar um exemplo, tá? Uma cena que eu presenciei ontem. Presenciei uma cena ontem, uma criança brincando com um adulto de bexiga, né? Não sei como chama aí na tua cidade, né? Que em Recife é balão, né? De balão, de bexiga, enfim. E aí, tava brincando e aí de repente o adulto falou assim pra ele. Você não tá obedecendo. Eu não vou mais brincar com você porque você não está me obedecendo. Eu falo pra você segurar a bexiga desta forma e você tá segurando desta forma. Então eu não vou mais brincar. E aí a criança, uma criança pequena, imediatamente falou assim, não, eu vou obedecer, não para de brincar não. E aí o adulto disse assim, não vou mais brincar. Porque você não está segurando do jeito que eu quero que você segure. Então, eu não vou mais brincar. Eu seguro. Aí o adulto disse assim, mas por que você não segurou antes? Eu já te pedi várias vezes para segurar dessa forma e você continua segurando dessa. A criança vira pro adulto e diz assim, porque eu acho mais divertido brincar assim. Aí eu te falo, esse menino estava desobedecendo? Quem é a criança? A criança é ele. Então a brincadeira é para quem? A brincadeira é para divertir quem? A brincadeira é para ser legal para quem? Se ele quer segurar a bexiga do outro jeito, qual é o problema? Não, porque eu falei que você tinha que segurar dessa forma, mas eu achei mais divertido segurar assim. Entendeu? Então, o adulto já tinha usado a expressão me desobedecendo. Você está me desobedecendo, né? Já taxou o menino de desobediente. E, na verdade, ele estava brincando, gente. Era uma brincadeira. E ele queria segurar a bexiga do jeito dele. Ele achou mais divertido daquela outra forma. Tá entendendo? Então, antes da gente falar de disciplina, de obediência, de desobediência, como que educa, como que disciplina, como que corrige, como que faz a criança obedecer, antes de tudo, a gente precisa se perguntar o que realmente é obediência pra gente. O que realmente é um problema no comportamento do meu filho? Sabe? O que eu acho realmente que é desobediência? A criança verbalizar o que ela quer, a criança falar o que ela quer, a criança ser inquieta é um problema? A criança que é mais agitada, que pula, que salta, o meu filho do meio, gente, ele não parava quieto um segundo. Ele pulava pra lá, ele pulava pra cá, ele se pendurava, ele escalava a parede falando que era o Homem-Aranha. Juro pra vocês, ele escalava a parede, ficava pendurado lá em cima. Mas agora eu não consigo descer. Ele não parava quieto um segundo. É uma criança mais agitada. O irmão mais velho, já era uma criança extremamente calma, quieta, que gostava de sentar e assistir televisão, que gostava de pegar os brinquedos dele e ficar ali por horas brincando com o mesmo brinquedo. Personalidades completamente diferentes, né? Então, o que é realmente desobediência? Muitas vezes a gente fala que a criança se colocar e falar o que ela quer é desobediência, e não é. É uma criança comunicativa. É uma criança que sabe falar o que ela quer. Uma criança persistente, que quando quer uma coisa, ela quer aquela coisa. Ela é persistente, ela não é desobediente. Uma criança agitada é agitada, não é desobediente.
Então, às vezes a agitação vai levá-la a desobedecer. Mas aí a gente já fala, essa criança é desobediente. Não, ela é agitada. Né? Essa criança é desobediente. Não, ela é persistente. Né? Então a gente precisa redefinir o que é obediência na nossa cabeça. Porque senão não adianta você assistir a minha live, a live de quem quer que seja. Você estudar, ler livros, assistir vários vídeos sobre como fazer a sua criança te obedecer. Porque, na verdade, na tua cabeça, obediência é outra coisa, sabe? Você está esperando uma obediência da tua criança que ela nunca vai te dar. Porque essa obediência que você está esperando, na verdade, não é obediência. Tá entendendo? Uma criança mais agitada. E ao invés de eu falar que ela é desobediente porque ela é agitada, dá um animal de estimação para ela. Coloca ela para fazer esporte, coloca ela para fazer alguma coisa artística, sabe? Coloca ela para aprender um instrumento. Gente, criança muito agitada, coloca ela para aprender um instrumento. Aí é óbvio, né? Eu tô dando várias opções porque a criança precisa ser ouvida, né? O que ela gosta mais, qual a preferência dela. Mas, sabe, dá para ela um hobby que faça ela gastar as suas energias, que ela goste. Tá entendendo? Então, isso é a característica correta. Ela não é desobediente, ela é agitada. Tá entendendo? E às vezes nós adultos não damos as ferramentas, né? Então, se a criança é mais agitada, quem tem que dar as ferramentas para ela? Né? Até na compra dos brinquedos, gente. A criança mais agitada, você vai comprar um brinquedo mais adequado, que gaste mais energia, um brinquedo que a criança tenha várias peças, que tem várias formas de jogar, né? Agora há pouco mesmo, estava com um aluno, eu levei um joguinho. Esse joguinho tem pelo menos 3 formas de jogar, né? E ele já é uma criança um pouco mais agitada, então eu falei para ele, vamos jogar esse joguinho, vamos no meio da primeira forma de jogar, e ele já entendi, já terminou em 2 minutos. Eu falei, olha, tem uma outra forma de jogar. Vamos fazer essa outra forma? Aí ele já demorou um pouco mais. Então ali a gente ficou uns 20 minutos com aquele joguinho porque era um jogo apropriado. Né? Se eu levo uma coisa para uma criança agitada, ele vai fazer em 5 minutos e os outros 55 vai ficar ocioso. Então, sou eu o adulto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu li uma frase essa semana que dizia assim: não é a criança a responsável por tornar a vida da família mais fácil. É o contrário. São os pais os responsáveis por tornar a vida da criança mais fácil. E muitas vezes a gente joga para cima deles uma responsabilidade que não é deles. Então a gente taxa de desobediente, entendeu? A gente fala, você é desobediente. E pronto. Só que na verdade sou eu que não tô indo atrás. Que eu não sou da área da educação, mas você é mãe. Então você vai atrás, você é pai, você vai atrás de uma forma, de uma ferramenta, né? Para que por exemplo, tô dando exemplo da agitação, né? Porque é o que mais falam, né? Para que essa agitação não se torne desobediência, para que ele consiga lidar com essa agitação dele de uma forma saudável, né? Ju, beijo, Ju, saudades também. Seu filho agora tá com 10 anos, colocou na aula de bateria, olha que maravilha. É isso aí, ele tá amando, né? A Esther não para. Eu também tenho aqui um que não para, Tati. Esse meu que eu falei que escalava a parede, agora ele tem 15 anos. E até hoje ele é agitado, gente. Ele também não para, né? Então, então a primeira pergunta é essa, né? Falei que a live hoje são 3 perguntas. Ai, Jesus, 30 minutos já de live, deixa eu correr. Então, a primeira pergunta que você precisa se responder é o que realmente é desobediência para você, tá? Traça um paralelo aí na tua cabeça sobre o que é liderar e o que é mandar. Né? Quando você se coloca na posição de mandar no teu filho, principalmente se ele for uma criança de uma personalidade mais forte, né, mais persistente, mais convicto, se ele for uma criança assim, aí que não vai dar certo mesmo. Se ele for uma criança mais submissa, mais introspectiva, e você se colocar nessa posição de mandar, também você vai estar ferindo demais essa criança. Então, tenta traçar na tua mente o seguinte: quando você está numa empresa, né, você trabalha numa empresa e você não está feliz naquele lugar, você não sente
não se sente valorizada, você não se sente feliz, não é um clima bom, não tem amizades, é um lugar que é pesado, que você não gosta, não tem prazer de estar ali. Tudo que teu chefe vier te pedir para fazer, você vai encarar com peso. Vai parecer um abuso, vai parecer isso aí não é tarefa minha, isso aí não é responsabilidade minha, ele pede tudo pra mim, eu não quero fazer. E você vai fazer, e se fizer, você vai fazer com má vontade. Por quê? Porque você não tá feliz naquele ambiente. Então você vai receber as ordens que forem passadas com peso e não vai querer obedecer o que teu chefe tá te pedindo. A mesma coisa o contrário, se você está trabalhando numa empresa que é agradável, que tem um clima bom, que você se sente valorizada, respeitada, aquilo que o teu chefe te pedir, você vai desejar fazer com alegria. Você vai querer fazer com excelência, porque você está feliz naquele lugar. A mesma coisa em casa, gente. Se teu filho te vê com segurança, você passa segurança, se você passa amor para ele. Deixa eu te falar uma coisa, amor não estraga ninguém, pode beijar muito seu filho, pode abraçar muito, não tenha medo de perder tua autoridade, de estragar a criança, não estraga. Se teu filho se sente amado, se ele se sente respeitado e principalmente se ele se sente feliz, aquilo que você pedir, ele vai receber com leveza, com prazer. Ele vai querer te agradar, ele vai querer fazer aquilo que você está pedindo. Porque o ambiente favorece para isso. Entendeu o exemplo da empresa? O ambiente favorece para você achar tudo que teu chefe te pede ruim ou favorece para você querer fazer tudo que ele te pediu com excelência. A mesma coisa em casa, né? A mesma coisa em casa. Então, Ruth, quando a criança faz questão de quebrar as regras e os combinados mesmo depois de ser ouvida? Primeira coisa para te responder, Ruth, tudo na maternidade é persistência. Não existe nada na maternidade que você faça uma vez e pronto. Nunca mais vai acontecer, você fez uma vez, tua criança aprendeu, mudou e acabou. Tudo que você na maternidade decide fazer, você precisa perseverar. Você precisa fazer várias vezes até que dê certo, até que a criança entenda que é dessa forma. Nada vai ser assim na maternidade, porque são seres humanos, né? Então, primeiro, não adianta você conversar uma vez com ela e querer que ela fique obediente o resto da vida, né? Vão acontecer situações de desobediência sempre, gente. A criança, ela vai desobedecer coisas que você vai mandar, combinados que você vai fazer, sempre. Sempre. Quando que termina a fase de desobediência? Ela sempre vai ter alguma desobediência, até enquanto ela morar com você. Teu filho mora contigo, ele vai te desobedecer em alguma coisa, alguma vez na vida. Mas é que a minha é muito. Então vamos analisar o que está acontecendo, né? Então vamos voltar lá na primeira live, ver os 4 pilares, ver se você está fazendo esses 4 pilares. Vamos para a live de hoje, se responde essa primeira pergunta. Ele realmente está te desobedecendo ou é você que entende obediência de um jeito equivocado? Tá entendendo? Então, desobedecer todas as vezes que você dá uma direção e a criança não cumpre, né? Agora, isso nem sempre é porque a criança é rebelde, é ruim, quer te provocar, sabe? Não, a grande maioria das vezes, se não todas, não é por isso. Não é esse o motivo. Ela tem algum motivo para não ter feito aquilo. Que tal perguntar para ela, né? Você lembra que a mamãe tinha combinado com você que você não faria isso? Por que você fez? Eu acho que a resposta pode te surpreender, né? Meu filho tem personalidade forte, mas é amoroso. Mas às vezes entra em conflito com ele. Como você vai entrar com qualquer pessoa, né? Como você vai entrar com qualquer pessoa, né? No teu trabalho você não entra em conflito, às vezes, com algumas pessoas. Você não entra em conflito com o teu marido. Você não entra em conflito na igreja, com os irmãos, com um, com outro, né? Com a parentela, com os familiares. Normal. Relacionamento tem conflito, é normal. Agora, às vezes o conflito é justamente porque a criança tem uma personalidade forte, né? E aí eu te pergunto, você sabe a diferença entre ser submisso e ser subserviente? A gente quer que o nosso filho cresça e aprenda a respeitar regras.
Então eu quero ensinar o meu filho a obedecer, porque quando ele for adulto, ele vai ter que obedecer o chefe dele, ele vai ter que obedecer o tutor dele lá na faculdade para fazer o TCC, ele vai ter que obedecer o chefe dele no trabalho, né? Então eu quero que meu filho cresça e eu quero que ele aprenda obediência, porque quando ele crescer, ele vai ter que obedecer as regras do trânsito, né? Então eu quero que ele aprenda a obedecer, porque na vida adulta ele vai ter que obedecer as leis do país onde ele morar, ele vai ter que obedecer algumas coisas. Então, a gente não quer criar um filho anarquista, rebelde, a gente quer criar um ser humano, um adulto que saiba respeitar regras, né? Agora, a gente põe um peso sobre a criança que nem nós adultos temos, sabe? Que nem nós adultos temos. Você quer que seu filho seja um adulto que saiba respeitar regras? Ou você quer que seu filho seja um adulto subserviente? O que é ser subserviente? É aquela pessoa capacho, que não tem voz para nada, que não sabe se posicionar, que deixa todo mundo mandar nele, que deixa todo mundo escolher o que ele quer. Sabe o que acontece? Quando você cria uma menina assim, ela cresce e o marido bate, e o marido faz o que quer, e o marido manda e desmanda na vida dela, ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. O chefe assedia ela moralmente, ela não consegue falar, não consegue se expressar, porque você criou teu filho para ser subserviente. Então, não é obediência isso. A criança poder falar o que ela quer, expressar, vamos voltar lá no exemplo da bexiga, o menininho falou, mas eu acho mais divertido segurar assim. Ele é uma criança desobediente, porque ele estava segurando a bexiga diferente do que o cuidador estava pedindo para que ele segurasse? Ah, mas eu pedi para você segurar dessa forma e você não me obedeceu, você segurou de outra forma. Isso é desobediência, gente. Ele é criança, ele estava numa brincadeira e queria brincar de uma determinada forma que para ele era mais divertida. Então, a gente precisa pensar assim. Aí eu já passo para a segunda pergunta da live, né? Lembra, a live são 3 perguntas. A primeira, o que realmente é um problema no comportamento do teu filho? A segunda pergunta é, qual é o adulto que você quer que seu filho se torne? Então, assim, muitas vezes a nossa educação, ela é extremamente incoerente. Porque a gente cria os nossos filhos de uma forma, agora na infância eu quero que se comporte desta forma. Não, mas adulto não. Adulto é outro jeito totalmente diferente. Não existe isso. O adulto que ele vai ser está ligado a como você ensina ele agora. Então, se você ensina ele que ele não pode ter vontade, como muito adulto fala para as crianças, a criança não tem que querer. Como não tem que querer, gente? Ela já quer. Desde dentro da barriga ela já queria. Querer é inato do ser humano. Ele quer. Ele talvez agora eu não possa te dar o que você quer. Neste momento a mamãe não pode te dar o que você quer. Ok, isso pode. Agora, você não tem que querer? Como assim? Ele quer, ele já quer, né? Então, quando a gente fala isso, que adulto que a gente está formando? Um adulto que não quer, um adulto que não sabe lutar por aquilo que ele deseja, um adulto que não sabe expressar o que ele deseja, né? Um adulto subserviente, tá entendendo? Um adulto que deixa as pessoas usarem ele, que deixa as pessoas fazerem o que quiserem com ele. Porque quando ele era criança, o pai e a mãe ensinou que eu posso fazer o que eu quiser com você. É isso que é amor, é isso que é ser família, é isso que é relacionamento, é eu poder fazer o que eu quero com você. Então ela vai crescer e vai deixar o marido fazer o que quiser com ela. Tá entendendo? Vai crescer e vai deixar o chefe fazer o que quiser com ele. Porque você ensinou que ele não tem que querer. Porque você ensinou que ele não tem que ter vontade. Então, a criança expressar o que ela quer, a criança ser persistente naquilo que ela quer, a criança demonstrar os sentimentos dela, não é desobediência. E quando você der uma ordem direta, pedir para que teu filho faça uma coisa e ele não fizer, como que eu faço então, Renata? Porque tem coisas que eu peço para ele fazer e ele não faz e eu preciso que ele obedeça aquela direção, né? Então, o que eu faço? Primeiro, vai lá e assiste a primeira live e faz os 4 pilares que eu ensinei lá na primeira live. E segundo, todas as vezes que você tiver que corrigir o teu filho, alguma coisa que ele te desobedeceu,
antes de você fazer qualquer coisa, antes de você reagir no impulso, se faça essa pergunta: como eu quero que ele seja quando adulto? Como eu desejo que ele resolva essa situação quando ele for adulto? Então, começa a imaginar. Isso vai ficar mais rápido com o tempo, tá? Mas no começo, você vai ter que parar um pouquinho e pensar e depois voltar para corrigir teu filho. Não tem problema. Ah, se não corrigir na hora, não resolve. É claro que resolve, como não? Você vai pensar, vai refletir. O que não resolve é corrigir errado, né? Para, reflete e pensa. Seu filho te desobedeceu numa X questão. Essa situação aqui, específica. Quando ele for adulto, se ele desobedecer, por exemplo, o chefe dele, como que vai ser? Como que eu quero que ele reaja quando o chefe chamar ele para corrigir? Como que eu quero que ele corrija os próprios erros? Como que eu quero que ele se sinta quando for corrigido, quando perceber que errou? Gente, hoje de manhã no jornal, uma situação de um menininho de 11 anos que tem um irmãozinho pequenininho de meses, e ele foi pegar o irmãozinho no colo Não, eles estavam jogando bola. Ele foi jogar bola com o irmãozinho, só que o irmãozinho é muito pequenininho. E essa criança, ele deixou o menino cair no chão. E o menino bateu a cabeça. A mãe, desesperada, pegou o menino e saiu correndo pro pronto-socorro. Porque um bebezinho de colo que caiu de cabeça no chão. Ela ficou desesperada e foi pro hospital. E deixou o de 11 anos em casa, que tinha causado o acidente. Quando ela voltou para casa, o de 11 anos tinha fugido. Pegou uma mochilinha, colocou nas costas e fugiu. Porque ele se sentiu culpado. Porque ele ficou com medo. Tá entendendo? Eu errei. Então, quando eu erro, o que eu faço? Eu fujo? Quando eu erro, eu tenho medo? Sabe? Como Adão, né? No jardim, se escondeu de Deus porque errou. O que eu quero? Como que eu quero que meu filho faça isso? Eu quero que ele tenha medo? Sabe? Eu quero que ele fuja de mim todas as vezes que ele errar. Como que eu quero que ele reaja? Então, ele vai reagir como eu ensinar, gente. Como eu ensinar. Então, aquele menino fugiu. Graças a Deus, ele foi encontrado e tudo. A polícia rodoviária achou ele. Já tinha saído da área urbana, estava na estrada, andando. E aí ele disse que estava fugindo de casa porque ele tinha deixado o irmãozinho cair. E ele estava se sentindo culpado. Entendeu? Então eu quero que meu filho aprenda que quando a gente erra, a gente tem que se sentir culpado, né? Ou eu quero que ele aprenda a reagir quando ele errar, mas ele vai reagir a se perdoar e ir lá e tentar corrigir, né? Eu tenho que ensinar isso. Aí deixa eu te falar uma coisa, emoção se ensina. Se ninguém sentar com essa criança e ensinar para ela, ela não vai aprender. Mas se alguém sentar e ensinar, a criança aprende rápido. A criança aprende coisas que às vezes a gente acha que ela não vai conseguir entender, e ela entende muito bem. Então, o que você precisa fazer? Converse com a sua criança, explique para ela o que é obediência. O Benjamin tem 4 aninhos, gente. E eu já tive essa conversa com ele, eu já sentei com ele e falei: filho, às vezes, quando você crescer, você vai trabalhar num lugar. Aí eu dei um exemplo pra ele, eu falei: lembra quando a mamãe trabalhava em tal lugar? Que você ia com a mamãe? Lembra da tia fulana? Ela era minha chefe. Então, quando ela pedia pra eu fazer alguma coisa, eu tinha que fazer. Por quê? Porque ela era minha chefe. Isso é obediência, Benjamin. Sabe o que é obediência? Sabe quando o papai tá dirigindo e ele tem que parar porque o farol tá vermelho? Isso é obediência, Benjamin, tem que parar. A gente precisa obedecer a lei do trânsito. Então eu comecei a ensinar para ele o que é obediência. Porque às vezes, gente, olha que louco isso. A gente fala com uma criança de 2, 3, 4 aninhos. Você é desobediente, a criança nem sabe o que é isso. Eu preciso que você me obedeça. O que é obedecer? Tá entendendo? Então a gente precisa sentar e conversar. Falar: olha, por exemplo, o meu do meio, que eu contei aqui para vocês que era mais agitado, né? Quando ele era pequeno, ele teve uma fase de sair correndo na rua. E era muito perigoso, né? Falava: não pode sair correndo, você tem que ficar de mão dada com a mamãe e tal. E aí ele não obedecia. Passei uns 2, 3 apuros com ele, dele sair correndo na rua. E aí o que eu fiz? Sentei com ele e falei: filho, por que eu preciso que você me obedeça?
que você não saia correndo na rua na minha frente, porque pode acontecer isso. Por que eu quero que você fique de mão dada comigo? Por causa disso, assim. Então, conversar com a criança sobre o sentimento dela. Sabe, filho, isso que você está sentindo agora se chama raiva. Isso que você está sentindo agora se chama ciúmes. Isso que você está sentindo agora se chama frustração, porque você quer fazer algo que não pode fazer. Então você se sente frustrado. A mamãe também se sente assim. Sabe quando a mamãe se sente assim? A mamãe se sente assim quando quer comer um doce e a mamãe não pode, porque a mamãe quer emagrecer. Ai, que frustração. É ruim quando a gente quer uma coisa que não pode. Então você dá exemplos para ele. E aí você mostrar o teu equilíbrio, né? Quando a mamãe quer chegar rápido num lugar e o farol tá fechado, mas eu obedeço mesmo assim, eu paro. E eu não fico xingando, e eu não fico gritando na janela do carro, e eu não fico falando palavrão, e eu não fico apertando a buzina. Eu controlo. Por quê? Porque eu tenho que obedecer o farol vermelho, não tem jeito. Então você começar a dar exemplos para ele entender, e ele é capaz de entender, você pode ter certeza disso, mas ele precisa entender para obedecer. Essa história de não porque não e acabou, não porque eu não quero e acabou, não porque eu tô mandando e quem manda aqui sou eu, isso só gera para a criança que é submissa, introspectiva, para a criança que é mais resguardada, isso vai gerar uma subserviência. Essa criança vai crescer e vai ser capaz dos outros. Para a criança que é mais determinada, que é mais agitada, que é mais comunicativa, isso vai gerar revolta, sabe? Então, explique. Perca tempo explicando por que não pode. Perca tempo explicando por que você está pedindo isso, por que você está dando essa direção. E você não vai precisar perder tempo corrigindo. E você não vai precisar perder tempo dando bronca. E você não vai precisar perder tempo disciplinando. Então é melhor você sentar e gastar um tempo de qualidade com teu filho explicando. Não pode por causa disso. Não pode por causa daquilo. Mamãe disse não por isso. Né? E eu sei que é ruim quando a gente quer uma coisa e não pode. Eu entendo que você tá triste, eu entendo que você tá nervoso. Vem aqui, abraça a mamãe, vamos se acalmar. Mas olha, não pode isso, mas pode aquilo. Então, você gastar esse tempo com seu filho, você não vai precisar gastar castigando, corrigindo, disciplinando, entendeu? Então, toma cuidado com isso. Sabe o que eu percebo, gente, que é surreal? É assim, a gente, quando uma criança quer uma coisa e a gente diz não, mamãe, eu quero tal coisa, não pode. E aí a criança chora, ou a criança faz birra, ou a criança pega mesmo assim, desobedece, ou a criança fica muito brava e quer bater. E aí a gente fala, esse menino é desobediente, esse menino não sei o quê. Agora, quando é um adulto que quer algo e leva um não, e mesmo assim ele não desiste, continua indo atrás, continua querendo, continua buscando, a gente fala, nossa, que adulto persistente. Ele é perseverante, ele é convicto, ele sabe o que quer. Tá entendendo? Agora, a criança, quando ela persiste em alguma coisa que ela quer, é desobediente. Só que isso é uma loucura, é incoerente. Se a gente ensinar para uma criança que ela não pode persistir em algo que ela quer, que adulto que eu estou formando? Um adulto que não é perseverante, que não vai insistir nas coisas que ele quer, que no primeiro não vai desistir. Então, quando eu for educar, disciplinar o meu filho, eu preciso pensar nisso. Qual é o adulto que eu quero que ele seja, o que eu quero formar nele, né? Agora, eu não estou dizendo com isso que você tem que dar tudo que seu filho quer. É óbvio que não. Nem podemos, né? As crianças pedem umas coisas às vezes que é óbvio que a gente não pode dar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você valorize a persistência dela. Que você não chame a persistência dela de desobediência, de rebeldia, né? Mas que você acolha esse sentimento de frustração por ter levado um não. Você não fique bravo porque teu filho ficou triste porque levou um não. Não castigue ele porque ele ficou bravo porque levou um não. É normal ficar bravo porque levou um não. Tá entendendo? Você disse não pra ele, ele chorou. Você disse não pra ele, ele ficou bravo.
Não é o normal? Não é o esperado? Ou você leva um não e fica feliz porque levou um não? Nós adultos não ficamos felizes quando levamos um não. Por que a gente quer que a criança que não tem ainda autorregulação emocional fique? Se nem a gente que já tem ou deveria ter autorregulação emocional, a gente não fica. Tá entendendo? E a terceira e última pergunta da live. Então, primeira pergunta da live. O que realmente é um problema no comportamento do teu filho? O comportamento dele é realmente desobediência? Se pergunte isso. Segunda coisa que você precisa se perguntar. Que adulto você quer que seu filho seja? E a terceira pergunta da live. Como lidar com a desobediência? Ó, fizeram uma pergunta aqui na caixinha. Tá vendo esse pontinho de interrogação? Se vocês quiserem colocar a pergunta ali, pode colocar, porque aí ninguém vê, tá? Mas se quiser perguntar aí nos comentários também, pode perguntar, não tem problema nenhum. Perguntaram aqui na caixinha, minha filha não gosta de brinquedo, isso é normal. É normal, gente, por que criança tem que gostar, né? Não tem problema nenhum. Ela gosta do quê? Ela gosta de ver ela gosta de ver desenho na televisão, ela gosta de jogo, ela gosta de te ajudar a cozinhar, ela gosta de desenhar, ela gosta de correr. Não tem problema nenhum, ela não é obrigada a gostar de brinquedo. Talvez deixa ela escolher, né? Que tal você levar ela na loja, deixar ela escolher o brinquedo que ela quer? Talvez seja isso, né? Mas não tem problema nenhum, não. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, tá? Que eu respondo. Então, a terceira pergunta que você precisa se responder para disciplinar teu filho, para ajudar na educação do teu filho. A terceira pergunta é: como agir diante da desobediência, né? Então, primeira pergunta, é de fato desobediência esse comportamento? É de fato um problema esse comportamento? Segunda pergunta, qual adulto que eu quero que meu filho seja? Que tipo de adulto eu estou formando? E a terceira pergunta, como agir diante da desobediência? A primeira coisa, vamos falar um pouquinho da birra, né? A criança pequenininha, porque geralmente a birra vai embora por volta dos 4 anos, né? Geralmente. Mas a criança menor que se joga no chão, que bate nas pessoas, que pega coisas e arremessa, enfim, a famosa birra. A criança empaca, não anda mais e fica ali naquele meio que um transe, né? O que é isso, gente? Qualquer neurologista vai te falar o seguinte: é normal. Mas tem criança que não faz birra. O meu filho, a primeira vez que ele fez uma birra, dei um tapa, nunca mais ele fez. Até eu, se eu fizer alguma coisa, se você me der um tapa, nunca mais eu faço de novo. Nunca mais eu vou fazer na tua frente o que eu fiz e você me deu um tapa. Com certeza não vou fazer. Agora, lá dentro dele a explosão aconteceu, lá dentro dele o choro, lá dentro dele a irritação aconteceu, com certeza. No seu tapa não fez deixar de acontecer isso, não. Ele só não pôde exteriorizar, porque ele ficou com medo de levar outro tapa, né? Então, o que acontece, gente? No desenvolvimento neurológico da criança, ela não tem o que é chamado de autorregulação emocional. O que é autorregulação emocional? É o que te impede de dar um tapa na cara de alguém quando você tem vontade de dar. Porque você é adulto e tem autorregulação emocional. Você tem muita vontade de lascar um tapa na cara do teu chefe. Mas você não lascou por quê? Porque por motivos óbvios. Mas para a criança não é óbvio. A criança tem a vontade e ela faz. Porque ela não tem essa autorregulação. Então, ela precisa do quê? Ela precisa da corregulação. O que é a corregulação? É um adulto ajudando ela a entender aquele sentimento dela, a entender que ela está com vontade de bater, mas não pode bater. E como que a gente ajuda ela a entender isso? No momento da birra, a criança se jogou no chão, tá se batendo em alguém, quebrando algum objeto. Primeira coisa, não deixa ela se machucar e nem machucar ninguém. Se precisar segurar para que ela não se machuque, se ela não estiver se machucando, deixa ela. Não precisa pegar a força, não. Mas se ela estiver se machucando alguém ou quebrando alguma coisa, você vai lá e segura. Não permita. A criança tá ali chorando, se debatendo ou qualquer coisa assim. Você vai falar: quer um abraço? Quer vir no colinho da mamãe? Vem aqui no meu colo, vem chorar aqui. E você vai simplesmente deixar ela ali chorar um pouquinho, deixa ela se acalmar. Quando a criança tá gritando, gente, não é para ficar tentando explicar nada.
A criança tá gritando, tá chorando e você tá lá. Mas, meu amor, não pode. Porque isso, porque não sei o quê. Porque ela não tá nem ouvindo, ela tá gritando. E aí, quanto mais você fala, mais ela grita e aquilo mais agita do que acalma. Então, você vai acalmar. Oferece o teu colo, acalma a criança. Ela diminuiu o choro, abaixou, parou de gritar. Aí você vai dizer, eu sei, filho, é ruim quando a gente quer uma coisa e não pode. Eu entendo. Mas agora eu não posso te dar isso. Mas olha, eu posso fazer tal coisa. E desvia o foco dela do não pode. O que acontece? Quando a gente diz um não para uma criança, ela começa a fazer birra, a gente fica querendo que ela entenda aquele não. E a gente fica querendo explicar. Filho, mas não pode? Porque senão? Mas não pode agora? Porque não sei o quê? Porque agora não dá? Porque, sabe? Não, só fale com clareza. Agora eu não posso te dar isso. Agora não pode fazer isso, mas olha, vamos fazer outra coisa e tira o foco dela daquele não. E aí depois que a criança já tiver se distraído com outra coisa, aí você vai dizer para ela, olha, aquela hora você estava com raiva, você estava com isso, com aquilo, você vai dizer, vai dar o nome. O que faz a gente não dá o tapa na cara da pessoa que a gente tá com vontade de dar o tapa, né? Ah, é a tal da autorregulação que você já falou. Sim. Mas o que é essa autorregulação? É eu entender o meu sentimento. A minha emoção. Que não é nem um sentimento, né? A minha emoção. Eu entendo que eu fiquei com raiva. Eu entendo que eu estou querendo bater nele porque estou com raiva. Né? Eu entendo o que tá acontecendo. Por que eu estou com essa vontade de fazer isso? Então, a criança ainda não entende. Então, a primeira coisa, ensinar a dar nomes para as emoções. Você pode até fazer aqueles emotions, sabe? A carinha feliz, a carinha brava, a carinha triste. Mostrar para ela, falar, olha, essa daqui é tristeza. Quando a gente se sente triste, assim, assado, não sei o quê. Essa aqui é o bravo. Quando a gente fica bravo, assim, assim, assim. Quando a gente fica feliz, assim, assim, assim. O que a gente pode fazer quando a gente tá bravo? Ah, quando a gente tá bravo, a gente tem vontade de bater. Mas pode bater? Não pode, porque machuca. Então, o que a gente pode fazer pro nervosismo passar, pra essa vontade passar? Vamos fazer a almofadinha da calma? Vamos fazer o potinho da calma? Sabe? Vamos eleger o ursinho da calma, a música da calma. O Benjamin, a gente elegeu a música da calma. Então, quando ele fica muito bravo, há uns 2 anos atrás, ele ficou muito bravo e quis bater. E aí eu falei pra ele, olha, quando a gente tá bravo, às vezes a gente tem vontade de bater nas pessoas que nos deixaram bravos, mas a gente não pode bater. Então, o que a gente pode fazer? E aí, com o Benjamin, a estratégia que deu certo foi a gente eleger a musiquinha de acalmar. Então, quando ele fica muito bravo, ele já vem pra mim e ele fala, mamãe, vamos cantar a musiquinha de acalmar? A nossa musiquinha de acalmar, aquela do pregador Lu, que é... Te desejo, o nome da música. Aí eu pego ele no colo e eu fico, te desejo que seus dias sejam felizes, que suas noites sejam tranquilas e que não lhe falte paz e amor. E aí eu fico cantando essa música, aí eu olho pra ele e falo, já está calmo? Já tá calmo? Aí ele dá aquela risadinha gostosa. Então ele mesmo vem me falar, mamãe, vamos cantar a musiquinha de acalmar. Né? Foi a estratégia que deu certo com o Benjamin. Tem o potinho da calma, põe lá no YouTube, potinho da calma, tem vários vídeos ensinando a fazer, tem a almofada da calma. Ensinar o teu filho a orar. Quando você estiver bravo, você vai fazer uma oração. Quando você estiver bravo, você vai contar. Por exemplo, com o Felipe, a estratégia, com o Benjamin foi a música, com o Felipe foi a estratégia de respiração. Então eu ensinei pra ele, quando você estiver muito bravo, com vontade de bater em alguém, estiver bravo, você vai fazer assim, ó, ensinei pra ele. Você vai puxar o ar contando até 5. Não para de puxar enquanto não chegar no 5. Vai puxando. Aí solta contando até 5 de novo. Você vai fazer isso 3 vezes e a vontade de bater vai embora. E aí eu vi várias vezes, gente, o Felipe, piquititinho assim, toquinho de gente, em algum cantinho da casa assim... Sabe, a coisa mais fofa. E olha que oportunidade linda que nós pais temos de formar adultos que sabem lidar com as suas emoções, né? Que sabem controlar o seu nervosismo, que sabem entender que eu tô nervoso, mas eu não posso fazer o que dá vontade de fazer porque eu tô nervoso, eu preciso me controlar. Então,
É uma oportunidade linda. Gente, tô terminando a live, tá fazendo exatamente 1 hora de live. Alguém tem alguma pergunta? Coloca aí. Se você tá assistindo esse vídeo gravado, porque eu vou deixar ele salvo no meu IGTV, e de repente você não tá assistindo agora aqui ao vivo, você pode deixar nos comentários a sua dúvida que eu vou responder, tá bom? Podem me chamar também no DM para uma palestra, quer me chamar para ir para tua igreja, para fazer uma palestra com os pais, presencial aqui em Recife, ou online para qualquer outro lugar. Tenho feito algumas palestras, tem sido muito bom. Me chama no DM, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e se ajudou, compartilha. Marca aí no comentário algum papai, alguma mãe que precisa ouvir sobre isso. Encaminha o link nos grupos de WhatsApp, compartilhe, tá bom? Na semana passada, tem lá no meu IGTV o primeiro vídeo, hoje foi o segundo, ainda falta o terceiro e o quarto, tá? No terceiro vídeo eu vou falar sobre obediência à luz da palavra de Deus. Ai, gente, ó, semana que vem eu vou falar se a Bíblia ensina ou não ensina a bater. É pra bater ou não é pra bater? Ah, mas é aquele texto lá de Provérbios, ah, mas Jesus é amor, como é que faz, né? Semana que vem eu vou falar sobre obediência à luz da palavra de Deus. E na última série dessa live sobre obediência, que vão ser 4 no total, na última série, na última live, eu vou falar sobre o que gera a obediência. Por quê, gente? Quando a gente fala desse assunto de obediência, a gente fala muito sobre a desobediência. Quando meu filho desobedece, o que eu faço? Quando meu filho desobedece, como eu corrijo, como eu disciplino, castiga, não castiga, né? Isso eu vou falar na terceira live sobre a luz da palavra de Deus. Então, é cantinho do pensamento, é o quê? O que eu faço, né? E a gente esquece de prevenir do que vem antes da desobediência. Tá entendendo? Então, o que gera a obediência? Qual é o ambiente? Qual é a comunicação? Quais são as atitudes que a gente pode ter para que a desobediência não aconteça, tá? Então essa vai ser a última, são 4 lives, semana que vem de novo falando sobre obediência, não perca, porque semana que vem você que é cristão, principalmente, né? As pessoas perguntam muito isso pra gente, então semana que vem eu vou falar sobre a obediência à luz da palavra de Deus, tá bom? Então, primeira live, assiste, tá lá no meu IGTV, 4 pilares da disciplina: comunicação, ajustar suas expectativas, consequências e saúde emocional. Segunda live, que foi essa agora de hoje, as 3 perguntinhas que você precisa se fazer. É realmente desobediência esse comportamento do meu filho? É realmente um problema? Que adulto que eu quero que ele seja? O que eu estou formando nele? E terceiro, como que eu ajo diante da desobediência? Como que eu reajo quando meu filho tem uma emoção ruim? Tá certo? Obrigada, Gláucia, compartilha assim. Ai, que bom, pastor Iraê, que você achou maravilhoso, beijo. Pastora Cecília, beijo, pastora Cecília, querida, da área da educação também. A gente podia marcar uma live, né, pastora? Juntas, ia ser uma bênção. Gente, olha só. Ai, eu coloquei aqui os comentários pra cima, agora não tô conseguindo baixar. Ó, beijo pra todo mundo, compartilhem, comentem, deixem as dúvidas de vocês. Deus abençoe, até quinta que vem. Quinta que vem, 17h15, obediência à luz da palavra de Deus. Tchau, gente, obrigada pela companhia.